Senhor Jesus, nós entregamos esta manhã, esses momentos na Tua mão e pedimos que essa palavra encarnada, vivida e praticada por Ti nos alcance e nos transforme, a começar de mim, que sou o maior carente entre todos aqueles que ouvirão essa palavra. A começar em mim, quebra corações. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero continuar em Mateus, no capítulo 4, do verso 18 ao verso 22. Mateus 4, de 18 a 22. Ontem nós vimos por que Jesus foi morar na Galileia, na Baixa Galileia, no Mar da Galileia, e as implicações sociais, econômicas, religiosas, as implicações relativas à pluralidade cultural, ou seja, a multiculturalidade daquele lugar, a pouca religiosidade, a intensa humanidade que fervilhava ali, os comércios, os estrangeiros que passavam pela Via Maris e uma quantidade enorme de outras informações que eu disse ajudavam a gente a fazer uma composição de cenário. Composição de cenário. Uma vez feita essa composição, e eu peço que você que porventura não tenha participado ontem, vá lá e assista tudo, como quem chegou também hoje pela primeira vez. Para você entender o que eu estou falando, você tem que ir lá para o início, para Mateus no capítulo 1, acompanhar a sequência pacientemente, para que a sua compreensão não seja fragmentada, não seja estanque. Compreensões estanques ajudam a gente a produzir em nós mesmos impressões profundamente equivocadas. Então, não faça isso. Tente pegar o todo. Sem o todo, ninguém compreende nada. Então, aqui, eu leio hoje, sem abandonar o contexto antecedente de tudo que eu falei até agora, já são meses, e esses meses vão lançar luz sobre cada novo momento da nossa continuidade nos evangelhos. Então, partindo desse pressuposto que é essencial, eu quero ler. E aqui diz o seguinte: caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, onde nós já o posicionamos ontem e demos as razões, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. Pescadores lançam suas redes ao mar. Então, Jesus, vendo-os, lhes disse: vinde após mim, me sigam, e eu vos farei pescadores de homens. Era uma mudança radical. Aquelas pessoas provavelmente só tinham saído dali daquele lugar, eventualmente, porque não eram todos que faziam isso, mas eventualmente eles tenham feito isso para ir a Jerusalém, ou atravessar o Mar da Galileia para outras cidades para vender peixe, ou por causa da notícia de que estava havendo um ambiente mais piscoso, como a gente diz lá no Amazonas, do outro lado do mar. Mas eles não eram pessoas acostumadas a viajar. A vida deles era bem pequena, era uma vida de pescadores do lago, e tinham passado até então a vida ali. Estavam contingenciados em Galil, na Galileia, naquele círculo dos gentios, conforme eu falei ontem.
E agora Jesus os apavora, os chama para serem pescadores de homens, para saírem daquele ambiente, para trocarem as redes físicas de linha ou de material similar, ou de cânhamo, como se fazia muito no passado, e ao invés de puxarem peixes da água do Mar da Galileia, eles passariam a usar o anzol, a tarrafa, o currico, porque são meios de pescaria que Jesus menciona nas parábolas dele. Ele fala de pescar um peixe só, por exemplo, em Mateus 18, quando ele diz a Pedro, vai e pesca um peixe, com um caniço, com um anzol. Mas ele também fala, em parábolas, do arrastão, aonde vem peixes bons e peixes maus. E é uma imagem que ele usa recorrentemente, é essa, de que a vida dos seus seguidores, aqueles especialmente pescadores que viviam do Mar da Galileia, iria sofrer uma guinada radical. Como é que o Pedro de Cafarnaum poderia imaginar que ele iria morrer crucificado em Roma? Como ele poderia imaginar que a vida dele em Cafarnaum ficaria para trás, provavelmente para sempre, com muito poucas visitas eventuais? É verdade que Paulo nos diz que em muitas das suas viagens, Pedro se fazia acompanhar pela sua esposa, mas não era assim com todos, ele era um dos casados. Houve outros que, por amor ao chamado do reino de Deus, se dedicaram exclusivamente e nunca se casaram porque iam de cidade em cidade, de país em país. As histórias paralelas nos dizem que Tomé foi para a Índia, por exemplo. Outros foram para regiões do norte do Egito, para regiões diferentes. E de modo que não só Paulo foi longe, ninguém foi tão longe, tão recorrentemente, tão insistentemente, tão eficazmente quanto Paulo, mas vários deles que a gente não ouve falar muito ou nunca mais, tiveram os seus lugares de testemunho em algumas novas geografias e etnias. Aqui tudo está apenas começando. E ninguém tem a menor ideia do que iria acontecer, só Jesus. E ele diz, olha, não fiquem assustados. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Aí a pergunta é, assustados por quê? Aí você tem que ler a mesma passagem aqui em Lucas, no capítulo 5. Lucas 5 nos dá o contexto mais amplo do que nós estamos vendo aqui, nessa primeira chamada de discípulos. E o fato do temor de Pedro, do seu irmão e dos seus sócios, que eram Tiago e João e o seu pai Zebedeu, tinha a ver com o fato de que eles estavam praticamente abandonando uma carreira. Eles não tinham como voltar atrás. Tinha sido um encontro simples, porém de uma força, de um impacto que não tinha comparação na existência deles. Eles estavam trocando uma poça pelos oceanos da terra. Eles estavam trocando a pequena cidade de Cafarnaum, o Betsaida, o Corazim, ou aquelas à volta do Mar da Galileia, pelo mundo inteiro. Isso deu uma panicada, porque eles perceberam que o que tinha acontecido no coração deles não teria mais possibilidade alguma de volta. Isso acontece muitas vezes.
Eu vi na vida do meu pai, como quando o evangelho entrou subitamente nele, assim, de uma hora para outra, numa tarde de domingo. Não foi um processo, foi um choque, foi um raio. Ele era um advogado com bens e com prosperidade onde tocava, e de repente ele sentiu subitamente que ele nunca mais poderia viver do mesmo jeito. Não acontece isso com todo mundo. A maioria não é assim. Mas, por exemplo, com meu pai foi assim. Comigo, quando eu encontrei Jesus no dia 18 de julho de 1973, no dia 19 eu já estava pregando, dia 20, 21, 22, não parei nunca mais. Não tinha mais volta. Foi tão forte que eu fui ao meu emprego e pedi desculpas, mas eu não iria mais poder continuar trabalhando lá. Até tentei fazer uma conciliação com uma pequena empresa de engenharia civil que se dedicaria a fazer acréscimos e reformas em casas. Tentei fazer isso há alguns meses com um sócio que eu tive, o Raimundo Nonato, mas eu disse logo a ele: olha, toca você, porque eu não tenho mais condição, não tem mais volta para mim. E aí você não sabe como vai ser a sua vida. E aqui no caso deles, que eram pessoas que tinham gente para cuidar, especialmente Pedro, tinha família, tinha filhos. Ou Tiago e João tinham pai, Zebedeu, e todas as implicações de sustento familiar. Aí, de repente, entra aquele bólido celestial na vida deles, e o contexto no qual isso acontece, Lucas narra, dizendo o seguinte, no capítulo 5, verso 1, preste atenção comigo, por favor, tá bom? Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, isso não está dito em Mateus, que ele começou a pregar na praia e as multidões vieram. Ao apertá-lo as multidões para ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus não era um livro na mão dele, não era nada disso, nem ele estava citando versos e versos dos profetas, nem da Torá. A palavra de Deus na boca de Jesus é o evangelho que a gente lê em todos os princípios dele, em todos os ensinamentos dele. Era esse eu, porém, vos digo, que estava nos lábios dele o tempo todo, e eram as ações de cura graciosa. Então, apertando as multidões para ouvir a palavra de Deus, que era o Evangelho, palavra de Deus na boca de Jesus é o Evangelho e nada mais. Estava ele junto ao lago de Genezaré, que eu expliquei que é um dos nomes sinônimos do Mar da Galileia. E viu 2 barcos. Ele olhou, a multidão espremendo ele entrando na água para conseguir falar, porque o povo queria chegar, pegar. Ele viu a inviabilidade daquela comunicação, as pessoas já estavam subindo na areia, ele via cada vez menos gente diante dele. Aí ele olhou, viu 2 barcos e fez algo diferente. Ao ver os barcos junto ao lago, ele pediu aos pescadores que desamarrassem os barcos, que guardassem as redes, eles estavam lavando as redes, e pediu a eles que afastassem-se no barco, levando um pouco para fora da praia. E ele, então, assentando-se no barco, um pouco afastado, para ter um ângulo maior de panorama, de visualidade e de expressão de voz, de vocalidade que alcançasse o maior número possível de pessoas. Ele não fez isso para se distanciar, mas para facilitar o processo da audição, da compreensão do que ele estava dizendo. Dali,
daqueles 2 barcos que saíram e que se afastaram um pouco, ele ensinava as multidões que cresciam e se aglomeravam na areia da praia. Quando acabou de falar, Jesus disse a Pedro, a Simão: Simão, vamos nos afastar aqui da beira-mar? Faze-te ao largo. Significa dizer, vai para o profundo do mar da Galileia. Vamos sair da margem. Pega o barco e vamos para dentro do lago. E aí, então, lancem as redes para pescar. Porque Jesus tinha visto que eles tinham passado a noite inteira tentando pegar alguma coisa e não pegavam nada. E ainda tinha um detalhe perverso naquela história toda. É que, por exemplo, quando eles chegavam de uma pescaria boa, quando era o caso, quando acontecia, e não acontecia sempre, eles tinham que pegar o peixe fresco e levá-lo até Mateus, o Levi, na coletoria, porque ali na coletoria eles trocavam o peixe fresco por charque, porque o peixe fresco ia todo para Jerusalém, para os saduceus, para os sacerdotes, para os fariseus, para os aristocratas, para os ricos de Jerusalém e para os romanos, para as autoridades romanas que comiam peixe fresco. Mas na Galileia, de onde o peixe procedia, como não é raro acontecer, a alimentação era da pior qualidade. Eles tinham que comer o charque, o peixe salgado, a sobra. De modo que vocês imaginam também o ressentimento profundo de Pedro, Tiago, João, André e aquela moçada toda em relação a Mateus, que depois veio a ser seu amigo de discipulado e apostolado. Muito ressentimento. E Jesus nunca deu a mínima para os ressentimentos entre aqueles que estavam se aproximando, interessados em se tornarem seus discípulos ou chocados com isso, quase que sem alternativa para se dedicarem, depois de verem o que ele fazia, o que ele dizia, a qualquer outra coisa. Então, Jesus disse, vamos pescar, vamos para o fundo. E Pedro, ouvindo aquilo, disse, mestre, que é o equivalente a dizer rabino, ou rabi, significa tudo mestre, só isso. Mestre, rabi, rabino, instrutor, professor, havendo trabalhado toda a noite, porque a gente passou essa noite em claro, ele disse, trabalhado toda a noite, nada apanhamos, coisa nenhuma, os 2 barcos estão vazios, nossas redes estão sendo tratadas porque estão furadas, machucadas, mas não tem nada, estão vazias. No entanto, depois do que nós ouvimos, tu falares aqui, depois que ouvimos o teu ensino, e depois do que o teu ensino provocou de ardência, de presença forte, desconhecida no nosso coração, Pedro afirma, apesar disso, apesar da nossa frustração, baseados na tua palavra de força, de fé, de esperança, que nos atingiu. A partir e sobre esta palavra, eu lançarei as redes. Eu vou. E os outros disseram, nós vamos também. Isto fazendo, e foram todos, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Esse é o contexto. Quem lê em Mateus fica pensando que Jesus viu ali 4 irmãos, duas duplas de irmãos, com um pai já idoso, e Jesus disse, larguem tudo e venham comigo. E eles largaram tudo e foram com Jesus.
Mas não foi assim. Teve este contexto, teve essa história, que não é uma narrativa, é uma história. Não é uma construção, é uma história. Apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. As redes não aguentavam, não suportavam o peso dos peixes. Então, eles fizeram sinais para a praia, aos companheiros de outro barco, pedindo ajuda para que fossem lá, para eles dividirem o peso, a carga do peixe, senão eles iriam afundar. O texto diz, porque os dois barcos estavam quase indo a pique, de tão pesados de peixes que ficaram. E aí o texto prossegue lindamente para a gente entender o que aconteceu aqui em Mateus, no texto original que nós estamos tratando. Então, o que aconteceu? Vendo isto, Pedro, Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus. Você veja como esse cara podia ser grosso, tosco, porque ele era muito tosco, era muito sanguíneo, era um ser pusilânime, era uma pessoa que refletia pouco e agia de subtezas, mas nas ações súbitas, que às vezes podiam ser equivocadas, como muitas foram, ele também tinha ações de coragem, de valentia, de fé, de destemor, tanto quanto era capaz de um acovardamento súbito e de uma fuga, como a gente vai ver mais à frente em outras ocasiões. Aqui, todavia, ele, quando vê o que aconteceu, ele não tem dúvida. O texto diz à vista da pesca. Ele sabia, ele conhecia o mar da Galiléia, ele crescera ali. Ele conhecia o cheiro de cada canto das águas daquele mar. Ele sabia onde estava piscoso e onde não estava piscoso. O Mar da Galiléia, por sinal, é um lugar onde eu já mergulhei muitas vezes, em vários lugares dele. Você mergulha e ele tem tantos peixinhos pequenos que eles ficam beliscando o seu corpo o tempo todo. Quem mergulha no Mar da Galiléia não pode ter purismos e nem temores, e nem esses pudores de ser beliscado por peixinhos. Eu, por exemplo, sinto até cócegas. Mas eles vêm, ficam ali pegando você. É ótimo até para limpeza de pele. Já mergulhei muito lá. Peixinhos pequenos, mas aqueles peixes que eles apanharam eram de um peso, de uma grandeza. Parecia que tinha sido uma seleção. Parecia que tinham sido separados e vieram os melhores, os maiores, de tal modo que o homem acostumado a pescar, vendo o que tinha acontecido, disse não. Isto é absolutamente anômalo, totalmente incompreensível. Por isso prostrou-se aos pés de Jesus. Esse é um cara que é súbito para muitas coisas, mas também é súbito para reconhecer o inusitado, o sublime, o diferente, o que está para além do imediatamente ordinário. É um homem com capacidade de ver o extraordinário, o singular, a inusitabilidade de fatos até então nunca percebidos por ele. E aí, vendo isto, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, e olha o que ele diz, preste atenção, eu acho lindo, lindo, lindo o que esse cara diz. Olha só o que ele diz. Preste muita atenção. Senhor, retira-te de mim. Retira-te de mim, porque eu sou pecador. E eu estou na presença do Santo, Santo, Santo.
Eu não posso nem ficar dentro desse barco. É como invadir o Santo dos Santos no Templo de Jerusalém, porque eu estou diante do Santo. Eu estou diante de uma promessa aguardada por muitos ou por todos e que se concretizou na minha frente. Afasta-te de mim. Agora, ele diz um afasta-te de mim agarrando-se a Jesus. Prostra-se aos pés. Segura os tornozelos. Bota a cara nos pés, nos ossos da cobertura dos pés, da face superior dos pés de Jesus, em quebrantamento e temor e tremor. Então ele diz, afasta-te segurando. Vai sem deixar. É como Jacó com o anjo. Luta, 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 mas diz, eu não te deixarei se tu não me abençoares. É como acontece com praticamente todas as pessoas nas narrativas bíblicas que encontraram o santo, o sublime, o extraordinário, o maravilhoso. Todos eles disseram, ai de mim, como Isaías, vou morrer, porque os meus olhos viram o santo. Agora, é ele mesmo que disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não aguento, mas ao mesmo tempo é pior não ficar contigo. A tua presença santa me apavora, mas viver longe de ti se me tornou impossível. É a mesma coisa com Moisés, que reluta, 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 reluta. Há um texto do livro de Êxodo que diz que Moisés relutou tanto em algumas coisas, inclusive quanto à circuncisão do seu próprio filho, Gerson, que o Senhor, o encontrando, o quis matar. É um antropomorfismo violento, mas para designar esses encontros entre o homem e Deus carregados de ambivalência, onde a veemência de Deus se choca com o indivíduo que crê, que quer, mas tem medo das implicações, tem medo dos selos, dos pactos, dos vínculos. Como diante da sarça, Moisés levantou todas as objeções. Ninguém vai me ouvir. Ramsés II é forte demais. É o maior exército da face da terra. Eu sou um perseguido, um homicida. Sou o mais procurado do Egito e tu me mandas logo eu. Já passaram 40 anos, mas a minha memória não está apagada lá. Eu não posso ir. E ele levanta objeções. Quem é que eu vou dizer que me enviou? Aí Deus diz sem dizer nada. Dize que eu sou quem é, que o eu sou te enviou. O que é equivalente a quase nada. Eu encontrei o eu sou falando comigo de uma sarça ardente, mandando eu vir aqui libertar o povo dele. Aí Moisés diz, não, por favor, mais alguma coisa concreta. Aí Deus diz, olha, joga essa tua vara no chão. E ele a jogou e ela se transformou numa cobra venenosa. Aí Deus disse, toma a vara na tua mão, a cobra, e ela se transformou de volta numa vara. Eu vou te dar sinais, prodígios, de corroboração, de validação. Mas Moisés disse, não é o bastante. Aí o Senhor disse, bota a tua mão no peito. E quando ele botou a mão no peito, ele a retirou de lá completamente leprosa, onde ele tocou e a mão dele. E ele panicou-se com a lepra. E Deus disse, bota de novo, recolhe a tua mão ao peito. E ele recolheu e estava totalmente sarado. E o Senhor disse, vai, porque eu vou adiante de ti fazendo sinais, prodígios, maravilhas.
Foi assim com praticamente todos os profetas. A maioria deles não queria. Eu não, Senhor. Amós disse, eu sou só um boiadeiro. Oséias era só um padeiro. Havia outros que diziam, mas eu vou fazer o quê? Tu estás me levando para a morte. Se eu abrir a boca para esses sacerdotes dentro do ambiente institucional do templo e da religião, o meu destino é a morte ou o cárcere. Eu não quero, mas ao mesmo tempo, Jeremias disse, tu me persuadiste, capítulo 12, tu me persuadiste, Senhor, e eu persuadido fiquei. Tem versões que dizem, tu me seduziste, Senhor, e eu seduzido fiquei. Foi assim com todos. A maioria não queria ir. Ezequiel disse, não, eu não aguento. Caiu morto por terra. Deus disse, levanta-te, filho do homem, eu falarei contigo. Não te preocupes. Eu vou te dar um rosto que vai ser como uma broca de diamante para tu furares a casa rebelde de Israel, que é feita de pedra. A tua cara vai perfurar esse povo com a palavra da verdade. Mas não foi sem relutância que qualquer deles tenha ido, foi sempre no meio de muita dificuldade e reflexão sobre as implicações e as consequências. E aqui está Pedro também, diante de implicações, diante de inconsequências e diante de uma impossibilidade. A impossibilidade é que, à vista daquilo que eles tinham percebido, não dava mais para se afastar de Jesus. E, ao mesmo tempo, ele não conseguia admitir que Jesus estivesse querendo alguma coisa com ele. Logo com ele. O homem tosco, com a boca cheia de palavrões, de agressões, de rudezas, de brabezas, de briga, de gritos altos, como todo indivíduo que sobrevive no meio de muita luta, angústia e dor, para levar o pão para casa todo dia numa situação difícil e tosca, como era o caso dele, ele diz, eu sou pecador, eu não merecia que tu tivesses escolhido a mim, nem meu barco, nem nada disso, mas e agora? O que será de mim? Eu não vou mais continuar, não vou mais conseguir voltar. As minhas rotinas, a minha vida agora está transtornada por ti. Retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Ao mesmo tempo, não me deixa, porque senão eu morro de sofreguidão da tua ausência. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, de Pedro, e de todos os seus companheiros, de todos os que viram o episódio, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Esse era um empreendimento societário. A saída de Pedro iria desmontar a empresa. Mas não foi somente ele que ficou impactado. Tiago e João, André também, e o próprio Zebedeu, pai de Tiago e de João, só não seguiu com eles porque já era um homem idoso, mas era membro daquela sociedade pesqueira. Eram sócios. Disse Jesus a Simão Pedro, não temas, não fiques com medo do futuro da tua vida, porque eu estou fazendo de vocês algo infinitamente maior. Eu estou transformando vocês em pescadores de seres humanos na terra inteira. Você pode imaginar isso? 2000 anos depois eu estou aqui, contando essa história, remetendo-me a esse episódio que não ficou preso nas páginas dos evangelhos, que se tornou experiência existencial na minha vida. Eu mesmo já tive tantos momentos de experiência
com a santidade, com a sublimidade de Deus na minha vida, me invadindo, que eu disse: Senhor, eu não suporto a tua presença, tua sublimidade, tua santidade, a tua glória. Eu só sou um vermezinho, tem compaixão de mim, ao mesmo tempo não me deixa, porque sem ti eu não respiro, eu não vivo, eu não tenho sentido, eu morro, eu seco. Eu conheço perfeitamente a ambivalência desse sentimento experimentado por Pedro e pelos demais companheiros, mas especialmente por Simão Pedro. Não temas. Eu sei que tu tens família para sustentar, filhos, coisas a continuar. A tua vida não será colocada num lugar de miséria. Não tenhas medo, mas daqui para frente, fica sabendo que os teus horizontes mudaram eternamente. Essa é que é uma coisa extraordinária desse encontro com Jesus, é a mudança de horizontes. A mudança de horizontes. Eu fico me imaginando, eu lá em Manaus, depois de ter voltado, primeiro eu fugi de Manaus para o Rio, por causa das delinquências cometidas na minha adolescência, que era uma adolescência adulta, grave, intensa, tratada como se eu fosse um homem com todas as consequências de um adulto. Eu mesmo assim me tratava, nunca permiti que me tratassem como um jovem, um jovenzinho, nada. Ninguém nunca me tratou como um jovem. Eu carregava o perigo de um homem aonde eu chegava, desde os 15 anos de idade, alto, pernas fortes, olhos vivazes, sem medo de nada, sem temor de dizer o que eu pensava, de ir onde eu queria. Uma figura assim se torna ameaçadora mesmo para os mais velhos. E aí houve uma quantidade enorme de tolices praticadas pela minha loucura de imaturidade presunçosa e que acabaram fazendo com que meu próprio pai fosse advertido de que eu estava em 3 listas negras e eu já tinha sido visitado pelo irmão de um dos rapazes que eu dei-lhe uma surra feia. Ele era muito rico e ficou internado em coma e puseram um revólver na minha cabeça. E eu olhei para o indivíduo e ele viu que eu estava sem medo nenhum da arma dele porque eu era suicida. Ele falou: só não te mato aqui porque quem vai ser preso sou eu. Mas no dia que eu te encontrar no escuro, ou longe, ou pelas costas, eu vou te matar. Eu vou andar armado. E eu continuei lá, não dei a mínima. Passei por ele várias outras vezes. Aí depois veio a PM avisar meu pai: olha, teu filho está numa situação difícil. Depois a própria federal foi lá em casa com meu pai, um santo de Deus, dizer: se o seu filho continuar aqui, apesar de ser menor de idade, ele anda com pessoas, todas maiores de idade, e que praticam coisas horríveis, e ele vai acabar sendo eliminado junto com essas pessoas, como alguns daqueles que andavam comigo foram. Aí lá fui eu, levado para o Rio de Janeiro para morar com um amigo, Arthur Vigílio Neto. Foi quando eu me internei na Academia Grace por tempos, e aí aconteceram coisas também muito desagradáveis, todas elas patrocinadas pela minha insensatez e pecado. E aí amigos meus foram presos e foram para a Ilha Grande, eu voltei para Manaus. E quando eu cheguei em Manaus angustiado, querendo morrer, querendo dar fim à vida, eu encontrei o Evangelho. E esse encontro com o Evangelho foi um encontro com a santidade de Deus. De um lado, eu sabia o que tinha sido feito comigo, como Eliseu, que sabia o que aquela capa de Elias jogada sobre ele significava. Que ele agora não tinha mais como olhar para trás.
Tem gente tentando ligar aqui e atrapalha. Então não tinha mais como olhar para trás, de modo algum. E aí eu entreguei-me completamente àquilo, mas Deus sabe os sentimentos de ambivalência. Quando aquela visitação da graça tomava conta de mim, não raramente eu dizia: Senhor, eu sou só um pecador, eu vou morrer da tua santa presença. Tem compaixão de mim, me visita, mas não me mata, porque eu sou um pecador. Eu só posso respirar a tua graça. É de graça que eu consigo viver e de nada mais. E esse é o espírito que faz Pedro dizer: retira-te de mim e ao mesmo tempo não me deixa, porque eu não te largo nunca mais. Essa ambivalência presente e esse consolo de Jesus que amplia os horizontes. E eu estava dizendo como é que eu iria imaginar, depois daquela adolescência conturbada, desde a pré-adolescência, desde cedo, desde a infância diferente, totalmente anômala, depois a puberdade anômala, depois a adolescência adulta, totalmente anômala, e aquela vida sem horizontes, a vontade de morrer. Eu não tinha nem o mar da Galileia para me entreter, não tinha motivação nenhuma para me levar adiante. Mas de repente vem Jesus e me encontra. E muda o meu horizonte. Era para eu ter morrido há muito tempo atrás, ou por suicídio, ou por assassinato, ou por brigas, porque na minha falta de significado, na minha falta de sentido para viver, na minha falta de razão para existir, para ser, e a crise existencial da minha vida foi de natureza radicalíssima. Toda vez que eu pensava na ausência de sentido da minha vida, juntamente com isso eu pensava em me matar. Eu nunca brinquei de ateísmozinho filosófico. Eu sabia que se não houvesse significado para a minha vida, o melhor destino que eu podia dar a ela era eliminá-la logo. Antes que eu fosse problemas e muitas dores para os meus pais, irmãos e de uma família linda que me amava, antes que eu fizesse mal a outras pessoas, antes que muita coisa pior acontecesse a mim, além do que eu não aguentava o borboleteamento angustiante que não cessava na minha mente, na minha alma, no meu coração, uma vontade sôfrega de morrer, de não existir, de desaparecer. Por isso eu não tinha medo de nada, porque eu não tinha nada a perder do meu ponto de vista existencial e de vaziez de natureza psicológico-espiritual. Então, o horizonte se abriu, semelhantemente ao de Pedro: não temas. Eu tinha assim um lampejo de que, quem sabe, eu poderia ser arquiteto, engenheiro civil. Eu tinha bom gosto para arquitetura, gostava de física, gostava de geometria, gostava de jardinagem, gostava de construção misturada com arbustos, com trepadeiras, com pedra, com vidro, com madeira. Eu sabia que eu tinha um gosto razoável e que eu podia até ser bem-sucedido, mas eu não tinha a menor motivação para viver, nem para fazer nada. Aí entra Jesus e pega aquele vagabundo existencial, sem significado para coisa alguma, e diz: não temas, eu estou te fazendo, Caio, pescador de homens no mundo inteiro. Tu não vais pescar, não vais construir casas, não vais fazer nada disso. Tu vais erguer catedrais de tijolos vivos, humanos. Tu vais erguer consciências. Tu vais tirar muitos da escuridão, da falta de
compreensão, de discernimento. Vais trazer muitos à libertação no Evangelho. O que eu vou fazer na tua vida, tu não podes vislumbrar. Persevera que tu verás. E eu criei. Eu criei e não pedi permissão de ninguém. E fui para a praça, e fui para a rua, e fui para a esquina, fui para as escolas, fui para os campos universitários, fui para todos os lugares, fui para os hippies, fui para as elites, fui para os acadêmicos, fui para a Associação dos Ébrios do Amazonas, dos seres ecológicos também, que começaram a gostar de ver a minha harmonização entre preservação da natureza a partir da ideia da ressurreição de Cristo e da glorificação da natureza no corpo ressuscitado de Jesus. É uma história longa que não vem aqui ao caso. Mas comecei logo a tentar ver o mar de gente que ele tinha dito no qual eu iria viver, do qual eu iria viver e para o qual eu iria existir. E aconteceu logo. E com Pedro dá-se a mesma coisa, não temas, porque eu te farei pescadores de homens. E eles arrastando os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Esse é o contexto do que a gente lê aqui em Mateus, no texto que nós estamos seguindo todos os dias. O contexto é esse. É por essa razão que Mateus 18, até o verso 22, é tão conciso. Porque Lucas expande e explica e dá causalidades, dá razões de ser, traz impactos existenciais, traz os elementos de invasão do sublime, do divino, do alargamento de horizontes. Preste atenção nisso. Se há uma coisa que o encontro com Jesus tem que fazer, precisa fazer e faz, é alargar os horizontes das nossas percepções na vida e no mundo. Quando eu encontro discípulos que dizem que são discípulos só porque frequentam uma igreja, ou porque estão inscritos numa escola dominical, ou porque passaram a cantar num coral, ou porque se tornaram obreiros de trabalhos dominicais, na companhia de outros, se tornaram apenas proselitistas, divulgando a doutrina da denominação ou do grupo, mas que continuam pequenos, medíocres, estreitos, enviseirados, alguns até blindados, fechados, tapados, cegados. Havia muita gente que eu já conheci que antes de se converter tinha uma visão do mundo muito melhor, muito maior, muito mais profunda, muito mais humana, muito mais dilatada, muito mais generosa, muito mais inteligente, muito mais pensante, muito mais emotiva, muito mais solidária, muito menos tomada de juízos, muito mais prontas a socorrer do que a evitar. Gente que antes de se converter era bonita. E aí se convertem, vão para uma igreja. Aí o cara vem e diz: olha, eu agora sou teu irmão, eu criei em Jesus, estou frequentando a igreja tal. E quando eu conheço o lugar, às vezes me dá uma angústia. Desde o passado, havia alguns lugares
onde meu coração se alegrava porque eu sabia que o pastor era uma pessoa boa, no mínimo razoável. Mas havia uns outros lugares em que o indivíduo dizia: eu estou lá, e eu ficava com coceira na língua, mas não dizia nada, só orando: Jesus, salva esse cara. Salva-o da igreja, dessa igreja que vai estreitá-lo, diminuí-lo, que vai fazer dele um bonsai, que vai colocá-lo num sapatinho de japonesa, que vai atrofiá-lo, que vai encorcundá-lo, que vai baixar o teto da vida dele, que vai estreitar as paredes da compreensão dele. E não dava outra. Frequentemente, um ano depois, eu encontrava essa pessoa num estado infinitamente piorado, e já cheio de tiques nervosos para todos os lados, cheios de jargões: glória a Deus, começando a ficar nervoso, começando a se descompensar emocionalmente, neuralmente, com a mente já confusa, com aquele conflito, vivendo num limbo entre a lei de Moisés: mata, apedreja, não come isso, não toques aquilo, não proves aquilo outro, tudo é pecado, tudo tem que ser tratado com ascetismo. E é Velho Testamento, Velho Testamento, Velho Testamento. Aí o cara lê de vez em quando, ou ouve de vez em quando, uma mensagem sobre não julgarás, o que é raro. Ou perdoa o teu irmão até 70 vezes 7, o que é raro. Ou alguma coisa do Evangelho. Ou então ele ia lá e lia. Aí não sabia conciliar. Aí entrava naquele estado de esquizofrenia inicial, naquela angústia, sem saber se abraçava Moisés ou se fazia como Pedro, jogava-se aos pés de Jesus. Como a maioria dos cristãos vive, nesse limbo agonizante, nessa prisão dimensional, entre testamentos, entre o que ficou velho, obsoleto, e de onde sobraram apenas as coisas validadas por Jesus, e o ensino do Evangelho, que é libertação, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e por isso não devemos nos colocar nunca mais sob nenhuma forma de jugo de escravidão, nem mesmo que nos seja dado por Moisés ou por quem quer que seja. Mas quando a gente de fato encontra Jesus, quando o verdadeiro discipulado entra, você não precisa passar a ser um pregador em tempo integral, só fazendo isso, como foi o caso de Pedro, Tiago, João, André e os demais que ele veio a chamar, sobre os quais a gente vai falar mais adiante no capítulo 10 e 11, por aí. Viveram em tempo integral porque foram chamados para serem apóstolos, ou seja, enviados com uma mensagem, com uma boa nova. Isso dava a eles um chamado de integralidade de tempo, o tempo todo até o fim da vida. Agora, havia outros que se tornaram discípulos, significa aquele que aceita a disciplina do mestre. Esse é o significado da palavra discípulo. Quando você ouvir falar em discípulo de Jesus, discípulo é somente aquele que aceita a disciplina do Evangelho. A disciplina do Evangelho não é jejue 2 vezes por semana, não existe isso no Evangelho. Não é cumpra um mês de Ramadã, jejuando intermitentemente do nascer ao pôr do sol. Isso não está dito em lugar nenhum em Jesus. Ser discípulo, a disciplina de Jesus não é entrar no quarto todo dia às 6h45 da manhã e ficar 1 hora de joelhos. Isso não é a disciplina de Jesus. A disciplina de Jesus não tem nada a ver com ritos, não tem nada a ver com sequências. A disciplina de Jesus é bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados os que choram.
Os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os que choram, porque serão consolados. Os mansos, os que se controlam, porque eles, no seu autocontrole, herdarão todas as coisas, evitarão as guerras inúteis e herdarão o fruto da paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Justiça em favor e em defesa dos outros. Não é justiça própria. Justiça própria, Jesus disse, por que vocês não sofrem o dano? Paulo diz, por que vocês não aceitam o prejuízo quando é justiça própria? Agora, ergam-se para defender a justiça do próximo que está sob iniquidade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça para o mundo. Porque esses que assim vivem e trabalham serão fartos. Bem-aventurados esses cujo coração é limpo, esses que carregam uma mente limpa, um olhar limpo, uma interpretação pura, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados aqueles que, por obediência à justiça do Evangelho, aos princípios do Evangelho, à verdade do Evangelho, são perseguidos pelas justiças religiosas, pelas justiças legalistas, pelas justiças humanas, pelos disfarces da iniquidade travestidos de justiça e de juízo. Bem-aventurados são esses que, por obediência ao meu princípio, sofrem os danos e as consequências. E bem-aventurados são aqueles que, por amor do meu nome, são perseguidos, injuriados, caluniados, porque eles estão em boa companhia, porque assim fizeram com os profetas que viveram antes de vós. Esses são os ensinos de Jesus, são as disciplinas de Jesus. Não vos vingueis, antes amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não julgueis para que não sejais julgados. Não atire as vossas pérolas aos porcos. Sejam discretos como as pombas, simples e prudentes como as serpentes. Saibam que o mundo é mau. Não andem ansiosos, porque a ansiedade é burra. Ela só destrói as emoções, a alma, a mente, drena as energias criativas, mas não produz nada. Trabalhe em paz, semeie em paz, sabendo que o vosso Pai Celeste vê todas as coisas. O discípulo é esse que aprende com Jesus o princípio do perdoar sempre, do não levar para o travesseiro nenhuma mágoa, nenhum rancor, nenhuma amargura, nenhum espírito de vingança, de malignidade. Ao contrário, carregar dentro de si a retribuição da graça, mesmo para com aqueles que nos tratam mal e que nos acusam, e que querem fazer qualquer tipo de malignidade contra a gente. Jesus disse que, em relação a eles, o conselho, a disciplina, o mandamento é esse: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque assim fazendo, tu amontoarás brasas vivas sobre a consciência dele. E outros princípios todos convergindo para um só mandamento. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua inteligência, com todo o teu
pensar com toda a tua genialidade, com toda a tua emoção, com todo o teu vigor, com toda a tua força, com tudo que seja vida em ti. Ama o Senhor teu Deus e pratica esse amor amando o próximo. Porque a maneira que tu tens de mostrar o teu amor a Deus é cuidando do próximo desassistido, conforme as pautas de Jesus recorrentemente nos lembram. E mais, um único mandamento eu vos dei, diz ele: amai-vos uns aos outros, tendo-me como referência. A referência não é Pedro. Pedro amava titubeantemente. Paulo perde paciências. Paulo, às vezes, perde a razão. Paulo, às vezes, arde em ciúmes. Paulo, às vezes, entra em profunda tristeza depressiva de rejeição. Paulo sofre de angústias que o faz dizer que chegou ao ponto de quase desistir da própria vida. É um ser humano. Ele não é o Verbo encarnado, ele não é um ser mineral. Ele é igual a mim, igual a você. Ele só tinha feito entregas mais profundas do que a maioria de nós jamais fez. Mas ele não é a encarnação de nada. Ele diz coisas divinas, mas também diz coisas equivocadas sobre as quais ele se retrata. Nas próprias cartas inspiradas, assim consideradas, parece que de ponta a ponta, até os nomes mencionados na carta, parece que são inspiração divina, e não são. Nas próprias cartas ele se retrata. Como ele pede perdão em 2 aos Coríntios de um excesso praticado em 1 aos Coríntios. Como ele se retrata mais adiante, dizendo para levarem a João Marcos, a quem ele tinha dito: comigo não anda nunca mais. Depois de um tempo, pensando muito melhor em outras circunstâncias, ele diz: por favor, tragam a Marcos de novo para andar comigo, porque ele me é útil para o ministério. Então nós estamos aqui dizendo o seguinte: o discípulo não é um ser perfeito, mas é um ser caminhando nessa imperfeita perfeição, que Paulo diz não, como lá está escrito em Filipenses 2, não, irmãos, leia no verso 12 de Filipenses 2, não, irmãos, que tenhamos alcançado a perfeição. Paulo diz, eu não alcancei. Paulo repete, não alcançamos a perfeição, nenhum de nós. No entanto, esquecendo os equívocos, deixando para trás, não ruminando, não alimentando nenhuma culpa neurótica, sabendo que tudo está consumado na cruz, que o arrependimento, a renovação da minha mente, a nova consciência, a metanoia, a admissão da verdade em mim e até contra mim, em favor de quem eventualmente eu não tenha sido exatamente o que eu deveria ter sido, esquecendo isso uma vez tratado, uma vez desculpado, uma vez mencionado, eu esqueço, eu deixo para trás, eu não apago a memória, não sou um desmemoriado, mas eu me desemocionalizo culposamente do que tenha ficado para trás, porque o passado está sepultado em Cristo Jesus. Assim como o meu presente está perdoado e o meu futuro já está perdoado, eu deixo as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, que é me tornar semelhante a Jesus, que é assimilar Jesus em mim, que é me tornar um pequeno Cristo, que é encarnar em mim toda a riqueza da herança da glória de Deus na minha vida, para que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos semelhantes a Ele. Aí ele conclui dizendo, não, irmãos, que tenhamos alcançado a perfeição. Todavia, todos nós que já somos perfeitos, devemos ter esse entendimento. Veja o paradoxo.
Quando ele olha para ele próprio, ele diz: não alcancei a perfeição. Mas quando ele olha para ele em Cristo, na cruz, no está consumado, no tetelestai, no está tudo pago, na ressurreição, na certeza de que na ascensão de Jesus, ele também se assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, acima de todo principado, potestade e poder. Ele sabia, portanto, que ele já era tudo que ele era em Cristo, embora ainda não fosse no espaço-tempo tudo o que ele quisesse ainda ser e soubesse que seria. É nessa ambiguidade linda de já e ainda não. Já porque eu já estou com tudo consumado em meu favor. Ainda não porque eu estou na história desenvolvendo a minha salvação processualmente, me transformando e me curando todo dia numa pessoa que seja mais semelhante a Jesus. Esse é o processo de um discípulo de Cristo. É aquele indivíduo que aprende essa disciplina. Eu gastei já muito tempo na vida falando a esse respeito. Tem 6 livros meus, para não falar em outros livros, tantos, sobre discipulado, mas só aqui atrás de mim tem alguns, são 6 ao todo. Tem outros que estão em outro lugar, a minha mulher levou uns ali para dentro, mas aqui tem O Caminho do Discípulo, número 4. É um texto sublime. Desculpem, eu falei esse livro sem nenhuma nota. Saiu tudo espontaneamente do meu coração, foi gravado e transcrito. E eu não tenho remendos a fazer. Começou a ser estudado em algumas faculdades de psicologia, porque é o evangelho profundamente psicológico aplicado à carência humana. Como esse número 3 aqui, cada um deles trata de temas diferentes do evangelho e cada um de vocês deveria, de fato, entender o que é ser discípulo de Jesus, senão ninguém cresce. Aí o texto menciona aqui essa palavra, essa vocação dos discípulos. E eu disse que a primeira coisa que acontece é que o nosso horizonte se expande. Eu me converti e o meu horizonte era a praça. Eram os hippies. Eram os meus contemporâneos, jovens. Eram as meninas que eu tinha tratado de maneira objetica, às quais eu queria pedir perdão e falar do Evangelho. Eram aqueles em quem eu tinha dado surras, pedi perdão de um por um, fui um a um, me perdoa, eu hoje sou outro homem. Houve alguns que disseram, é outro homem, então agora é minha vez de te bater. E eu dizia, olha, eu só não vou nunca mais bater em ninguém, mas eu continuo com o poder de não deixar você bater em mim. Eu te amarro todinho aqui, viro uma sucuri em volta de você até apartarem. Não vou te bater, não vou te quebrar, não vou nada, mas também não vou deixar você ficar batendo em mim. Era a minha pior reação. E nunca ninguém ousou nada contra mim. E pregando o evangelho para todo lado, a minha mente ia dilatando. Quando eu vi, eu estava nos rádios, falando todo dia. Depois os jornais começaram a me pedir artigos. Depois a televisão me chamou e me deu um horário de graça na Globo do Amazonas. Todo domingo às 6h30 da tarde até às 7 horas, horário nobre naquele tempo. No iniciozinho dos anos 70, eu tinha 18 para 19 anos. Um garoto homem, pregando o evangelho. E os que me ouviam diziam, de onde vem essa sabedoria? Como é que esse cara que estava aí há um ano atrás, sendo um pavor de muita gente, de muitos pais, agora se tornou um polo de atração, de amor, de graça, de perdão,
De onde veio esse conhecimento? E as coisas que começaram a sair da minha boca eram lúcidas, eram amplas, eram profundas, eram elevadas, eram graciosas. O meu conhecimento do Evangelho aprofundou-se, amadureceu no curso desses 50 anos. Mas se você tivesse me ouvido pregar no segundo dia da minha conversão, você ia ver que a mensagem da graça e da misericórdia de Deus era a mesma que você ouve hoje de mim aqui. Então eu quero perguntar para a gente concluir o dia de hoje. Eu já estou falando há 1h10, e ontem eu cheguei atrasado lá na minha odontóloga, hoje eu quero chegar na hora. Eu quero perguntar o que o Evangelho fez de alargamento na sua consciência. Porque ser discípulo de Jesus implica num dilatamento profundo. Mesmo que você, sendo médico, e eu espero que sim, sendo médico, continue a ser médico. Melhor médico que você possa. E peça todos os dias discernimento clínico e o dom de curar, para que não só através do bisturi, mas do estender da sua mão, do seu olhar clínico, você diagnostique muitas coisas que de outra feita não seriam percebidas de outra forma, de modo algum. Se você é um carpinteiro, um marceneiro, faça mais bonito ainda. Se você é um pedreiro, dedique-se mais ainda. Se você trabalha com TI, seja mais profundo e não se transforme num hacker perverso, jamais, nem bisbilhoteiro, de natureza alguma. Se você é um engenheiro, dedique-se aos melhores cálculos. Um arquiteto, tenha vontade de planejar e de levantar as obras arquitetônicas esteticamente mais belas. Se você trabalha com moda, dedique-se, esmere-se no fazê-lo. Se você é uma pessoa televisiva, ou é um artista, uma atriz, um ator, faça o melhor que você puder. Se você é um pastor, pelo amor de Deus, estude o Evangelho, para que você não vá lá só falar abobrinha, besteira, assunto puxa assunto, um chiclete homilético que ninguém no fim entende coisa alguma, nem sabe o que você disse, aonde só fica um vazio, no qual cabe tudo, e infelizmente tudo que não presta. Por isso é que Paulo nos diz em Efésios, no capítulo 4, o seguinte, capítulo 3, verso 14 em diante, Paulo diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, mostrando que ele está falando de uma igreja que não é só terráquea e que não é só comunitária. Ele está falando de uma família de Deus nos céus, onde a igreja de Deus é feita de trilhões e trilhões de criaturas, a assembleia solene descrita nos Salmos e na Epístola aos Hebreus, dessa assembleia de trilhões, que envolvem todas as criaturas lúcidas que adoram a Deus do universo, que são o verdadeiro corpo místico e indescritível e sem fronteiras de Cristo. Essa família tanto no céu quanto na terra. Na terra tem alguns que a gente conhece, que são alguns discípulos que frequentam uma congregação. E tem milhares de outros que a gente nunca vai conhecer, porque são pessoas que encontraram Deus, mas não quiseram entrar na associação religiosa, no clube, na agremiação, por traumas pessoais. Mas são pessoas que carregam o amor de Deus do coração e que estão espalhadas pelo planeta sem que nós tenhamos nenhuma consciência.
Paulo, todavia, tinha consciência disso. O evangelho na mente dele nunca foi mais amplo. Até aí, na mente de nenhum outro apóstolo, ninguém alcançou o que Paulo alcançou de compreensão. E ele diz, por esta causa de Cristo entre os gentios, por esse evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, por esse ministério dessa igreja cheia de multiforme sabedoria, que ensina a sabedoria aos principados e potestades celestiais, essa igreja que cumpre o propósito eterno do evangelho, que encarna o evangelho, que vive o evangelho, que é feita de gente discípula, cheia de amor, que persevera e não desfalece. Por esses e por essa causa, preste atenção, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos no ser interior, no homem interior, do espírito. Fortalecidos do espírito, na consciência, na fé, na esperança, no amor. E assim, sendo vocês cheios desse amor de Deus, habite Cristo, cresça Cristo, se desenvolva Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós plantados, arraigados no chão de Deus, alicerçados no amor de Deus imutável em favor de todos nós, a fim de que com esse pressuposto, com essa raiz, com essa consciência, com essa visão celestial, com essa amplitude, vocês possam compreender, e só assim vocês poderão compreender, preste atenção, com todos os santos genuínos que têm essa consciência da disciplina do Evangelho, da prática do Evangelho, da vivência do Evangelho, que é só o que serve, porque Jesus disse que aquele que o ama é o que guarda os seus mandamentos, o que tem os seus mandamentos e os guarda, que diz que aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus é o que guarda os mandamentos do Evangelho. Esse é o discípulo, a fim de poderdes compreender qual a largura. A largura não tem fronteira nem no Oriente, nem no Ocidente, no mundo inteiro. Essa graça está livre. Ela não está condicionada pelo templo, por parede religiosa de lugar nenhum, nem por religião nenhuma. Paulo é um cara que olhava e via essa graça se espalhando em todas as direções para que possais compreender, diz ele, compreender a largura, compreender o comprimento, o que está adiante, as novas gerações, a história por vir e o significado do testemunho de hoje para o futuro, para vocês poderem compreender a altura que nós estamos servindo a um Deus que não constrói casas com teto. A Nova Jerusalém não tem telhado, só tem a luz do Cordeiro iluminando todo dia, para que vocês entendam que não há limites dessa graça de Deus, no amor de Deus, para que vocês também compreendam a profundidade. O Evangelho não é raso, o Evangelho toca em todas as fímbrias das dimensões, percepções sensoriais e extrasensoriais da mente, estimula a inteligência, provoca a genialidade bloqueada. O Evangelho abre tudo em profundidades interiores e em percepções profundas dos significados das coisas que habitam um mundo muitas vezes indevassável para a maioria dos seres humanos do planeta, mas para quem tem o olhar de Cristo, ele entra na profundidade, nas entranhas das trevas e do Hades e vê
que Jesus gritou a palavra de evangelização, evangelizomai, declarou, proclamou a vitória do evangelho no Tártaros, como Pedro diz. Na segunda epístola dele, proclamou a palavra da libertação e da vitória aos espíritos em prisão e que aguardavam o testemunho de Deus. Mesmo aqueles quando tinham sido desobedientes nos dias de Noé, no mundo pré-diluviano, que foi totalmente encoberto e sepultado pelas águas, onde já tinham vivido milhões e bilhões de pessoas antes de Noé, numa história longa, que hoje em dia a arqueologia mostra para nós que pode ter até a presença de consciência de Homo sapiens sapiens com mais de 50 mil anos de produção civilizatória antes do dilúvio. Então, para compreenderem, para discernirem, e Paulo vai adiante, para vocês estarem alicerçados nisso tudo, arraigados, entenderem também a profundidade de que quando Cristo foi e gritou no abismo a vitória do Evangelho, Paulo diz aqui em Efésios 4, então, depois disso, vejam só, ele que desceu às regiões inferiores da terra, a graça nos foi concedida, Paulo diz. E quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, verso 9 do capítulo 4, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Pedro diz que foi até o Tártaros, que era uma das dimensões do Hades, do mundo dos mortos, segundo os gregos. O que significa isso? Senão que ele tinha descido até as regiões inferiores, impenetráveis, e gritou a vitória do Evangelho dentro do inferno. Aquele que desceu até o inferno é também o mesmo que subiu acima de todo principado, potestade e poder para encher todas as coisas. E nos deu o privilégio de sermos apóstolos, anunciadores dessa boa nova, como eu estou aqui, como um anunciador dessa vitória. Agora, ser discípulo tem que implicar em crescimento. Um discípulo que não vai a lugar nenhum, que só mediocriza-se, que só se encolhe, que só diminui. Quanto mais o tempo passa, pior fica. Mais careta, mais fechado, mais raivoso, mais cheio de juízos, mais tomado de doutrinação, mais esquisito, mais brejeiro. A mulher dele sente saudade do tempo que ele beijava gostoso, que eles trocavam beijo de língua, de cheiro, de que eles se amavam sem pudor. E a mulher agora diz o que esse cara se transformou. Como a mulher de um puritano outro dia falou, meu Deus, o que aconteceu com meu marido? Ele era tão gostoso. Hoje ele é um cara para quem até o papai e mamãe mais básico é quase um pecado para ele. Ele levanta dizendo perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão, Senhor. Porque não raramente, ou mais frequentemente do que raramente, as pessoas vão se convertendo não ao Evangelho. Elas se convertem a igrejas, a doutrinas, a dogmas, a homens, a tradições, a usos e costumes, a legislações que Paulo diz que não tem poder de impedir nada. Não prestam para nada. Está em Colossenses 2, leia lá. Só tem o poder de pulsionar a nossa sensualidade. Mas se você quer ser discípulo de Jesus, você vai ter que crescer. Jesus permite que alguém tenha entendido. O chat GPT entende o que eu falo e faz resumos perfeitos do que eu digo. Agora, as mentes inteligentes, não artificiais, estão tão bloqueadas, tão confusas, tão misturadas que não entendem nada.
Por favor, abra o entendimento. Só um milagre do Espírito Santo pode furar a parede de pedra da casa rebelde. Desses que, quanto mais religiosos ficam, mais empedernidos se tornam. Que hoje a broca do Espírito Santo penetre no coração de alguém, de muitos. É o que eu te peço, de todo o meu coração. E nos faça crescer no discipulado.